Shumatsu no Valkyrie é provavelmente um mangá com uma das melhores premissas já vistas. Agora, se a execução dessa ideia acompanha a genialidade de sua premissa, já é outra história. Mas a ideia em si de figuras históricas famosas enfrentando deuses das mais diversas culturas e religiões é sem sombra de dúvidas muito criativa, criando uma onda de mangás de torneio que seguem ideias bem parecidas. E dentre todos os seres presentes nessa obra, um que muito me chama a atenção, seja em meio aos humanos ou aos deuses, é o Imperador Supremo da China. Primeiro imperador de um dos maiores países do Oriente, Qin Shi Huang é sem sombra de dúvidas um dos humanos mais diferenciados que podemos presenciar em ação no Ragnarok, impressionando tanto os humanos como os próprios deuses, tendo um embate à altura de rei contra rei, enfrentando o Imperador do Inferno Hades. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, sobre como Qin Shi Huang se consagrou como um dos melhores humanos de Shumatsu e o meu personagem favorito da obra. A ideia do Ragnarok por parte das Valquírias é bem simples a princípio. Dá aos humanos uma chance de se defenderem de seu próprio extermínio pelas mãos dos deuses que os próprios adoraram por tanto tempo. Nesse contexto, nós temos um torneio de elite, a elite dos seres humanos contra a elite dos deuses. E embora todos os humanos presentes no Ragnarok representem a elite em si, querendo ou não, eles ainda se encontram numa posição bem defensiva. Afinal, os deuses são imponentes. A ideia de um humano vencendo um deus sempre pareceu uma loucura, tanto para os deuses como para os próprios humanos. Além de que, como eu disse, o torneio é uma chance dos humanos de se defenderem. E nesse contexto, os deuses não têm muito o que perder nesse Ragnarok. Uma luta que exemplifica isso muito bem é a luta de Leônidas contra o Apolo. Leônidas havia esperado muito tempo para esse dia em si, retribuir tudo o que aconteceu em Esparta por culpa do deus Apolo. Aquela luta era a luta mais importante da vida do rei Leônidas, enquanto que para o Apolo aquilo era mais uma mera exibição, ele nem sequer tinha conhecimento da existência do Leônidas, nos mostrando que não importa o quão relevantes essas figuras foram na nossa história, de reis, imperadores, generais e grandes cientistas, eles ainda são muito alheios aos deuses em si, e nisso nós vemos o desprezo extremo que os deuses têm pelos seres humanos. Algo que fica bem evidente na luta entre Sasaki Kojiro e Poseidon, mas que também se mostra presente em todas as outras lutas. É aí que o Qin entra. Diferente dos demais humanos que eram tratados com ódio ou indiferença e que através disso tinham que provar o seu valor para os próprios deuses, o Qin é muito diferente. Já que aqui, quem despreza os demais é ele. Seu status como imperador da China lhe rendeu orgulho suficiente para desprezar os deuses, as criaturas máximas acima dos seres humanos. A cena onde ele invade a ala dos deuses é o mais perfeito exemplo disso. Ao se sentar na cadeira do Ares, ele mostra que não importa quem seja, deus ou humano, ninguém se equipara a ele. O trono é onde ele está, como ele mesmo diz, dando uma atenção para o fato de que, sem Valkyria, apenas com sua técnica ele é capaz de repelir o Ares, e faz com que Hermes praticamente se torne o seu mordomo. E o contexto de sua luta também é excelente, já que os deuses devem ter dado graças ao fato do Hades resolver lutar, já que nós sabemos que ele era um deus extremamente poderoso, sendo responsável por comandar todo um reino, o qual era o submundo. Algo legal a se notar ainda na apresentação do imperador é o fato de que ele não faz a entrada de forma tradicional, mas sim passando por um tapete que se estende para ele pelos demais governantes da China, mostrando que não só ele está acima deles, mas também que ele se diferencia até dos demais lutadores do Ragnarok. Essa entrada dele já nos mostra que essa luta é feita para ele, o que se comprova ao decorrer da batalha. Os criadores tinham a clara intenção de fazer esse personagem ser o mais gostável possível para os fãs. A Volund dele também é interessante e funciona muito com o personagem, mas acho que o ponto mais forte do personagem no quesito de batalha está em sua técnica de combate, Chi-Yu. A técnica marcial do Imperador da China é realmente muito forte e ao mesmo tempo bem estilosa, uma arte marcial com 5 estilos diferentes, com cada um dos estilos se baseando em uma das 5 armas ancestrais chinesas. A espada, a lança, a armadura, a besta e a alabarda, um estilo de luta único, com uma história mais interessante ainda por detrás dessa técnica. O fato de que todos os governantes das províncias que compunham aquilo, que um dia seria a Grande China, nunca terem de fato se tornado reis por mérito próprio, mas sim por terem a permissão de um demônio que era o real rei daquelas terras, mostra o quão diferente o Qin é. Já que ao unificar as terras da China, Qin, assim como os demais, teria que se ajoelhar perante esse demônio e mostrar lealdade, a fim de ter sua permissão para governar, e em troca, obviamente, sacrifícios esporádicos deveriam ser feitos para esse demônio. E ao recusar e zombar do demônio, Qin se engaja em uma verdadeira batalha de vida ou morte com o demônio, passando dias lutando contra ele, e em meio a esse confronto é onde ele desenvolve a sua técnica marcial.
Vale lembrar que Chi-Yu era o ser ao qual os chineses atribuíam o desenvolvimento das armas de guerra. Segundo os contos milenares, teria sido esse demônio que havia dado essas 5 armas para os humanos, e considerando que sua técnica marcial envolvia a representação dessas armas através de seu movimento, e com essa mesma técnica ele havia derrotado o demônio, ele nomeia sua técnica de Chi-Yu. A forma como ele luta contra Hades a primeiro momento, ficando mais na defensiva, usando a armadura, usando a força de Hades contra ele próprio, é muito legal. Vale lembrar que o Hades só entra no Ragnarok a fim de vingar o seu irmão Poseidon, que havia caído em batalha contra Sasaki Kojiro, e dentro desse contexto ele representava não só o seu orgulho, mas o de seu irmão também, como de toda a sua família, se mostrando um deus honrado que se preocupava com sua família, o que difere muito até do que o próprio Poseidon pensava, pois muitos que leem Shumatsu tentam traçar paralelos entre esses dois irmãos e dizer que eles são parecidos, o que se prova irreal. E dentro daquele embate, quem realmente se parecia com Poseidon era o próprio Qin Shi Huang, algo que o próprio Hades constata ao perguntar para ele o que faria um bom rei. E após a resposta do imperador da China, Hades diz que ele é muito parecido com seu irmão. Outro detalhe que torna Qin único e mais interessante é a venda em seus olhos, que ao lermos o início da luta pensamos ser puramente cosmético e algo colocado ali unicamente para incrementar no design do personagem, mas que tem uma função principalmente em sua história, já que ao precisar remover sua venda, nós vemos que ele tem uns olhos bem diferenciados, com uma espécie de brilho único, e logo vemos a funcionalidade desses olhos em batalha, junto de uma técnica muito importante do Qin, já que Sasaki explica que todos os humanos possuem pontos de fluxo de energia, que são responsáveis por exercer as habilidades dos seres vivos. Acontece que os olhos de Qin podem ver esses pontos através dos seres humanos, e por isso ele desenvolveu uma forma de usar isso ao seu favor, já que os pontos de Qi podem ser perturbados por coisas simples como bolhas de ar, e é exatamente isso que o Qin faz, soprando bolhas de ar que perturbam o fluxo de energia do corpo do Imperador do Inferno, abrindo brechas para que ele ataque, e dentro disso acabamos conhecendo o colateral desses olhos, sendo que todo o sofrimento presenciado por Qin leva ao mesmo a absorver aquilo para si e acabar sofrendo a mesma coisa, com cada ataque desferido em seu oponente refletindo nele. Isso é interessante, pois traz ao poder desses olhos não um equilíbrio, mas sim um desnivelamento absurdo, já que não compensa poder ver os pontos de fluxo de energia se o usuário sofre todo o dano aplicado ao oponente. Não à toa que o Qin opta por deixar os seus olhos vendados. Isso nos leva ao seu passado, que dentro dessa luta é muito mais detalhado do que é de muitos personagens, principalmente o de seu oponente, já que não vimos tanto do passado do Hades quanto vimos o do Qin, corroborando com a ideia de que essa luta é uma luta inteiramente dedicada ao Imperador da China. E o seu passado é de fato bem emocionante. Toda a questão da relação do Qin com aquela que acabou por se tornar como uma mãe adotiva para ele foi bem interessante. Fora que tem um detalhe que eu não sei se a maioria das pessoas perceberam ao ler Shumatsu, mas durante a luta com o Hades, a cada ataque que o Imperador da China tomava, ele não esboçava nenhuma reação negativa, mas sim sorria, o que muitos associaram a primeiro momento a uma resistência à dor grande o suficiente para fazer com que ele sorrisse ao tomar os ataques do deus do submundo. Mas em sua história, nós vemos que quando criança, não importava o que acontecia com ele, mesmo com todos desprezando ele e o tratando mal, ele sempre retribuía com um sorriso, por se sentir culpado de fato com tudo que acontecia a ele. E esse é um traço que ele carregou até sua fase adulta, o fazendo sorrir até mesmo em uma batalha iminente entre a vida e a morte. E nesse seu passado nós temos também a questão de seus olhos explorados, já que apesar de sempre sorrir, ele era o que mais sofria. Não só por ser maltratado, mas também por experienciar toda aquela dor e sentimentos ruins que ele via sendo emanados daqueles ao seu redor, o que o levou a usar posteriormente a venda para cobrir os seus olhos. E como dito anteriormente, essa questão dos olhos é muito interessante. É parecido inclusive com o que acontece com o Gojo de Jujutsu Kaisen, já que é como se seus olhos te dessem uma habilidade muito útil, mas o preço cobrado por essa habilidade é muito maior, sendo inviável deixar os olhos expostos. Todos esses fatores de design, personalidade, background da história do personagem já marcam o Qin como um personagem surpreendente, mas a luta em si também é um dos pontos fortes dele. Essa é uma luta a qual muitos criticam, inclusive eu também tenho minhas críticas a essa rodada do Ragnarok, mas eu gosto muito dessa luta. A coreografia dela e a temática de rei contra rei são muito boas. O fato do Qin sempre demonstrar um ar de superioridade, até mesmo para com os deuses, hypa mais o personagem. Fora que dentre todos os lutadores do Ragnarok, Qin é um dos 2 únicos chineses a lutarem. Já que tivemos o Lu Bu, que é um personagem que eu gosto muito, mas que não agradou a maioria das pessoas, não só o Lu Bu em si, mas a sua luta, que foi a primeira do Ragnarok inteiro, que portanto acabou passando a sensação de ser obsoleta as que vieram posteriormente.
Mas que, como eu disse, eu gosto muito do Lu Bu e dessa luta em si, eu acho muito bons, mas o público no geral não gostou muito. E o Lu Bu ficou meio apagado, restando então ao Qin representar a China. Sem contar que o Lu Bu era um militar, um general do exército, enquanto o Qin é literalmente o primeiro imperador da China, talvez o imperador mais famoso, até mesmo por conta de suas representações em outras obras como Kingdom, que também é um mangá excelente, sendo mais um diferencial do imperador. E por fim nós temos a conclusão do confronto, que é a primeiro momento, quando os capítulos dessa luta estavam saindo, a minha percepção era de que o Qin ia perder, e era o que todos acreditavam, inclusive dentro da obra, até o mesmo usar sua espada para partir o deus do submundo. Sendo esse um final que até hoje gera uma certa polêmica, pelos olhos do Qin não terem refletido o ataque, mas que eu gosto muito dessa resolução, fazendo do Qin ser um cara que até o fim foi um imperador orgulhoso, que encontrou no Hades mais do que um oponente. A imagem dele sem um braço, dando tudo de si para salvar a todos, não só seu povo, mas a humanidade em si, pedindo desculpa para Valkyria por ter machucado ela, ao mesmo tempo que pede para que ela confie nele como um imperador, é muito boa, cara. Nos mostrando que apesar de ser, de certa forma, arrogante, ele também possuía a bondade e a compaixão necessárias para um rei. Afinal, o mangá deixa explícito que ao se tornar imperador em nenhum momento passou por sua cabeça se vingar daqueles que fizeram mal a ele quando ele era criança, ou até mesmo que mataram a sua mãe adotiva. E isso faz com que essa luta fique muito boa na minha opinião, e seja talvez a minha luta favorita do Ragnarok. Acho que a única que ultrapassa essa, pra mim, que eu gosto mais, é a do Shiva contra o Raiden Tamemon, mas eu ainda fico meio indeciso porque o próprio Qin é o meu personagem favorito. E por todas essas nuances e ideias que cercam esse personagem, eu considero não só o melhor humano a lutar no Ragnarok, mas também o melhor personagem de toda a obra. Enfim, esse daqui foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o seu like nesse vídeo e comenta aí embaixo qual a luta que você mais gosta de Shumatsu, se você gosta de Shumatsu no caso, e qual o seu personagem favorito. É isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu. Tamo junto e é nóis.